Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Segunda-feira, 31 de agosto, e a live SMC está começando agora. Nós iniciamos hoje com uma especial com o diretor nosso aqui do SMC, Oswaldo Silveira. Ele vai fazer aqui um balanço das movimentações, dos fechamentos dos acordos que aconteceram na região dele, que compreende Fazenda Rio Grande e Araucária. Teve acordo fechado na Isenhouse, na NTN Rolamentos, na KYB e também na Companhia Siderúrgica Nacional. Foi uma semana para lá de agitada e com acordos muito bons para os trabalhadores, que todos aprovaram, em alguns casos até os trabalhadores já tinham dado 48 horas para a empresa, mas tudo terminou muito bem, com acordos aceitos pelos trabalhadores, e nós vamos ouvir aqui o diretor fazendo análise de como foi essa semana, gente. Não dá para perder. E depois, nós temos hoje os nossos articulistas, com temas extremamente interessantes, que eu tenho certeza que interessa muito para você aí no chão de fábrica e para a sua família na sua casa. Porque pode acontecer de um trabalhador nosso ter uma esposa que é professora, que está nesse momento utilizando a casa como home office, e vocês vão ver que saiu na Folha de São Paulo de hoje que o home office é a nova forma de se analisar a diferença com que os trabalhadores são tratados em relação à qualidade. Porque quando o trabalhador está em home office, ele agora está trabalhando dentro da sua estrutura, da estrutura que a capacidade de renda dele possibilita. E isso influencia, sim, e muito no resultado do trabalho, porque é exigido pelo empregador o mesmo nível de performance. Como é que se pode ter a mesma performance se você está usando ferramentas diferentes? Então, gente, não dá para perder, tá? Acompanhe que está bem interessante. Temos também uma notícia que não é das melhores em relação a uma portaria que foi baixada na última sexta-feira, que permite que basicamente todos os setores, com raríssimas exceções, né? Entre elas a aeronáutica, todos os trabalhadores poderão daqui para frente trabalhar, sim, domingos e feriados. E apenas compensar quando for melhor para a empresa. E pior, gente, o sindicato, nesse caso, não poderá intervir. Até que uma mente brilhante entre com uma ação com a inconstitucionalidade desta portaria. Porque uma portaria não pode baixar algo na legislação trabalhista que vá contra o que está na Constituição, como, por exemplo, o descanso no final de semana, né? Domingo e feriado. Então, isso vale porque não é uma medida provisória, então isso já está valendo a partir de agora, não vai para o Congresso e não caduca. Isso pode voltar atrás com uma outra lei. Alguém entrando para impedir que essa lei permaneça. Certo, gente? Né? Para a gente se entender aqui. Então, no caso, as centrais sindicais, elas podem entrar com uma ação contra essa portaria, sim. E devem fazê-lo nos próximos dias. É muito importante. Nós, trabalhadores, trabalhamos na nossa jornada e nós merecemos estar em casa com os nossos familiares, né? Até porque faz parte da educação dos nossos filhos, de estarmos com eles, de passearmos, de formarmos nossos filhos. É um direito que nós temos. E o pior é que a Federação das Indústrias de São Paulo brindaram, né? Claro, eles brindaram. Porque para eles é muito bom, é maravilhoso, vai ter mais produção. Mas fiquem tranquilos, nós temos certeza que vários setores do setor trabalhista, né, dos sindicatos, das centrais, devem sim entrar o mais breve possível
contra esta portaria, tá? Vamos torcer os nossos dedinhos para a gente poder ter os nossos finais de semana com nossos filhos, fazendo o que nós queremos fazer, porque é o dia de lazer e todo trabalhador tem direito a lazer, com certeza. É com você, Fernando. Vamos iniciar aqui com os dados da evolução da pandemia do Covid-19. Tivemos um final de semana com muito calor, com os parques lotados. Tivesse praia aqui, que nem em São Paulo, Rio de Janeiro, não teria lugar na areia, porque os nossos parques ferveu, gente, ferveu. Quais são os dados aqui registrados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba? Nas últimas 24 horas, aconteceram 11 óbitos e mais novos 376 casos de contaminação. Ai, ai, ai. Precisamos continuar em alerta. A pandemia não passou, gente. Ela está aqui. Precisamos todos nos cuidarmos e cuidarmos dos outros também, tá? É com você, Fernando. E dando sequência aqui à live SBC, nós temos a especial de hoje, que é com o nosso dirigente Oswaldo Silveira. Ele coordena a região de Fazenda Rio Grande e Araucária. E vai fazer aqui na live SBC de hoje um balanço dos acordos que foram fechados na região. É com você, Fernando. Boa tarde, tudo bem, Oswaldo? Como está você? Boa tarde, Gilce. Tudo bem? E você como está? Boa tarde a todos os trabalhadores metalúrgicos de Curitiba e região. Todos bem. Agora, bem mesmo estão os trabalhadores da sua região aí, a região que você coordena, porque nós acompanhamos aqui na live a semana passada um movimento bem, desculpe, a semana passada, um movimento bem interessante de vários acordos fechando, e como nós divulgamos aqui o conteúdo dos acordos, acordos bons, PLRs bem interessantes, então foi fechado acordo na NTN, na Easinghouse e na KYB. Está aquecendo o setor? A que você atribui, né, nesse momento, esse aquecimento, esses acordos bons em plena pandemia? É com você, Oswaldo. Então, Gilce, a gente tem, desde a reforma trabalhista, o sindicato tem adotado uma linha estratégica com o presidente e a diretoria, de embora a reforma trabalhista feita pelo governo Temer e endossada pelo atual presidente da República, Bolsonaro, retirando direitos dos trabalhadores, a reforma da Previdência da mesma forma, o sindicato adotou uma linha estratégica de que o sindicato continuaria defendendo os interesses, os direitos do trabalhador, embora a legislação venha precarizar, né? Através de acordos coletivos, de convenções coletivas, mobilizando o trabalhador e mostrando ao trabalhador que não é com o discurso de acabar com o sindicato que vai gerar emprego de qualidade para o trabalhador. Pelo contrário, Sim, o que nós estamos claro. vendo aí é totalmente ao contrário, né? Então, o sindicato, com essa estratégia de defender os interesses do seu associado, da sua categoria, como eu disse, com uma linha puxada pelo presidente Sérgio Butti, que é a sua diretoria, tem pautado as negociações no sentido de que pode ter crise, pode não ter crise, mas a linha de discussão e as bandeiras e as pautas serão sempre de interesses do trabalhador no sentido de melhorar a renda e a qualidade de vida do trabalhador, seja na parte de saúde, no ambiente de trabalho, seja na parte financeira. E os trabalhadores metalúrgicos entenderam esse recado e esse diálogo se estreitou. Houve, a partir da reforma, um movimento ao contrário, mais trabalhadores vieram para o sindicato, se sindicalizando, se associando, buscando fortalecer seu sindicato para buscarem os melhores acordos, o que é o correto. Esse Claro. discurso de que você tem que acabar com o sindicato, que você vai gerar emprego, isso aí é uma utopia. Prova disso está acontecendo aí, ó. São milhões de trabalhadores desempregados. O que gera emprego é investimento em economia,
E isso é que vai gerar. E tem que distribuir renda para ter qualidade de vida e todo mundo melhorar. Com base nessa linha de ação, o sindicato se organizou e vem trabalhando com os seus trabalhadores na categoria, exemplo disso é o que estamos fazendo na base de Araucária, fazendo no Rio Grande, junto com a diretoria sindical de cada fábrica, isso é importante que se diga. O diretor sindical de base tem um papel importante nesse trabalho, porque organiza o sindicato lá na base, né? Vários eventos organizamos, você é prova disso, você, no Departamento da Mulher, você já tem participado de eventos dentro dessas fábricas. Isso mostra para o trabalhador a importância do sindicato. O sindicato cidadão, o sindicato que vai buscar agregar para o trabalhador todos os interesses dele, coletivo, individual, etc. E aí veio a crise do Covid-19, num ano que a gente já estava se preparando para discutir a data base 2020, paramos em março. O que o sindicato fez? Repito, é bom repetir para lembrar. O sindicato continuou se mantendo firme no sentido de que nós não podemos perder emprego, nós não podemos diminuir a renda do trabalhador. Veio a medida provisória 927, 936. O que elas faziam? Elas retiravam do trabalhador. Você lembra que o teor da medida provisória 927 era um absurdo. Claro. Era de trabalhador ir para casa e ficar sem salário, segundo o que o governo definiu. O sindicato se posicionou e, junto com as centrais sindicais, obviamente, a gente foi para Brasília e disse, olha, nós não concordamos, acho que o momento não é de tirar, o trabalhador não tem que pagar essa conta. Nos posicionamos, começamos a fazer os acordos de banco de horas, negativo para manter emprego, de férias coletivas, as férias individuais, obviamente, que tinha depois do contrato, e aí nós fizemos um acordo de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada sem reduzir salário. O trabalhador que esteve com o contrato suspenso não perdeu salário e quem teve com a jornada reduzida na base do metalúrgico não perdeu salário. Aonde tem trabalhador organizado, associado ao sindicato, junto com o sindicato, manteve os seus direitos. Ok. Acabada o período das suspensões de contrato e redução, as empresas começaram a retomar no setor de peças que fornece para a montadora. Começaram a retomar a sua produção. Obviamente, teve demissões, teve PDVs, negociado com o sindicato, mas entendemos o seguinte, quem fica não pode ser o salário precarizado e os direitos cortados. Obviamente que as empresas, no primeiro momento, a pauta delas era o quê? Era o que está acontecendo com o bancário hoje. Era reduzir, era cortar, era reduzir salário. O exemplo foi a greve da Renault, que foi um exemplo para toda a categoria. Eu acho que a greve da Renault foi o divisor de águas. Os trabalhadores da Renault deram o exemplo. Que o trabalhador metalúrgico não vai concordar de ele pagar essa conta. Ele é a ponta mais fraca. E junto com o sindicato, nós organizamos uma luta que começou lá na greve da Renault, depois das suspensões de contrato e redução de jornada. Tá certo, é isso mesmo. E de lá nós fomos para a base, obviamente, com essa linha de ação e convencemos os trabalhadores naquelas empresas que fecharam esses acordos, que tu citou, que mesmo havendo demissões, quem fica, fica para produzir e gerar lucro para as empresas. E partimos do princípio que teríamos que pegar a base da negociação do ano passado e melhorar os acordos. Foi o que aconteceu. Você veja só, nós tínhamos um vale-mercado na Caipção B de 490, nós elevamos para 500 agora a partir de amanhã, do dia 1º de setembro, e em dezembro já tem a correção do NPC acumulado. Isso é um dos exemplos. Né? Então foi com base nisso que a gente conseguiu fechar um acordo na Companhia Siderúrgica Nacional, que eu esqueci de passar, mas foi também fechado, semana passada. Fechamos um acordo com a Companhia Siderúrgica Nacional de uma bônus salarial aos trabalhadores, de um salário nominal para cada trabalhador, e fechamos o acordo na NT, no rolamento de PLR, Vale Mercado Database. Garantimos esse ano o salário dos trabalhadores e o benefício mais importante do trabalhador, que leva muita renda para o bolso dele, que é o PPR. Na Easy House, a mesma coisa, e na KY B, na última sexta-feira, a mesma coisa. E hoje temos uma assembleia na Metal Company, na Fazenda Rio Grande, com proposta também. Que horas que é a assembleia? Assembleia às 14h30 no Metal Company. Muito bem, então. Vamos levar uma proposta para ser votada pelos trabalhadores. Então, com esse trabalho, com essa mobilização, a gente consegue hoje ter o trabalhador olhando para o sindicato como o agente que é o único que pode segurar essa onda de desmanche do direito e de corte de salários.
É o único. E o trabalhador que não tiver organizado com o sindicato, ele sabe. Quem está me ouvindo, tem algum parente, outra categoria, sabe o que está acontecendo. Está perdendo emprego, está perdendo salário, está perdendo direito, estão cortando tudo. Esse é o viés dos empresários brasileiros. Sim. Na semana passada, os empresários da Confederação Nacional da Indústria, da Federação da Indústria do Paraná e de São Paulo, comemoraram a medida do governo que libera trabalho aos domingos e feriados, sem pagamento de hora extra. Então, para vocês verem que se o sindicato não continuar forte, junto com o trabalhador organizado, esse recado nós temos que repetir. Trabalhador tem que procurar seu sindicato, se associar e junto para garantir o seu direito, porque senão vai perder. E exemplo disso é o que o trabalhador metalúrgico está fazendo. Eu digo sempre nas minhas entrevistas, digo, olha, trabalhador metalúrgico associado ao sindicato não perde, só ganha. Exemplo, os acordos estão fechando. Que bom. Hoje é só segunda-feira, então a gente deseja novamente que essa semana seja muito proveitosa como a da semana passada, para os trabalhadores da sua região, porque é isso que é importante para nós aqui, é ver trabalhador com vida digna, com acordos que respeitam esse trabalhador. Isso é muito importante. Agradeço muito a sua participação e até a próxima. Obrigada. Obrigado, Gilson. Boa tarde a você, a todos os trabalhadores metalúrgicos. A luta continua. A luta faz a lei. Um abraço. Faz mesmo. Um abraço. Então, dando sequência agora, nós vamos para o nosso bloco, para os nossos articulistas, que não dá para perder, gente. Não dá para perder, porque tudo a ver conosco. Tudo a ver conosco e com a nossa família. Nós temos aqui o Cid falando sobre as condições do home office, e nós sabemos que isso afeta a todos nós, porque nós, se estamos na fábrica trabalhando, nossa esposa ou nosso esposo pode estar em home office em casa, e principalmente nossas crianças. Nossas crianças estão, neste momento, acompanhando as aulas de casa. Então, prestem bem atenção aqui, porque o Cid ele vai falar, vai fazer uma análise aqui que com certeza reflete a sua vivência aí na sua casa. E também o Dr. Pedro Lapa vai falar sobre a portaria que foi assinada na última sexta-feira, que muda a nossa vida. Os nossos patrões podem nos chamar para trabalhar no domingo, no feriado, sem pagamento de hora extra e para compensar quando a empresa quiser. Então não dá para perder, gente. Temos que ficarmos ligados, porque é a nossa vida. Nós que temos carteira assinada, estamos sendo impactados diretamente por essa portaria que foi assinada na última sexta-feira. Não dá para perder. É com você, Fernando. Boa tarde, doutor Pedro Lapa, tudo bem? Tudo bem, Gilson. E você, como vai? Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Nós estamos bem. Só que quem não vai bem são os trabalhadores brasileiros, porque a cada sexta-feira nós somos pegos de surpresa no finalzinho da tarde com novas medidas provisórias. E desta vez é em relação à abertura de outros setores da economia, segundo eles, né, segundo o governo de Bolsonaro, tido como essencial, que vai passar a abrir nos domingos. E gostaria que o senhor, por favor, avaliasse essa nova medida provisória, que traz, com certeza, um conteúdo nefasto para os trabalhadores. É com você, doutor. Então, Gilson, o que acontece é que essa é uma portaria da Secretaria Especial do Trabalho e do Ministério da Economia, assinada pelo secretário especial. Ela, na verdade, ressuscita aquela medida provisória 905 de 2019, que era a intenção nefasta desse presidente da República em acabar com a folga dos trabalhadores aos domingos para poderem ficar com suas famílias, né? Essa é a intenção desse governo. O governo quer afastar o quanto mais o trabalhador da família para poder ser o tutor dessas famílias. Essa Sim. que me parece ser a intenção desse governo, para dizer que a família não é importante, né? Apesar de pregar o contrário, e afastar completamente todo o poder de pai e mãe sobre os filhos, porque é essa a intenção. Considerando
o que consta dessa portaria são 91 atividades, e elas incluem praticamente todos os ramos da economia: comércio, indústria, serviços, distribuição de energia. Então, praticamente não fica nada fora, sabe, Gilson? E pior, afastando completamente a possibilidade dessa negociação com os sindicatos, né? Acabando com a negociação coletiva para a discussão da compensação desses dias. E o que vai acontecer é que o trabalhador, nessa situação de pandemia, de dificuldade de emprego, dificilmente vai dizer para o patrão que não vai querer trabalhar o domingo. E vai acabar tendo que aceitar a imposição do patrão em relação a essa compensação, que não vai ser paga sequer como hora extra. Ou ele vai simplesmente repor num dia de descanso durante a semana, o trabalhador não receberá como hora extra, vai ficar afastado de sua família, e é isso que vai acabar acontecendo. Então, será mais uma atitude nefasta desse governo para acabar com o bem-estar e com a saúde do trabalhador. Doutor... E o que mais ainda impressiona é que a Federação da Indústria do Estado de São Paulo ontem lançou nas suas redes uma felicidade enorme por isso. Sim, um desrespeito. Empresários industriais comemorando o sacrifício do trabalhador. É uma coisa assim que a gente não consegue mais entender. Mas é isso que está acontecendo, Júlio. Sim, doutor, aqui no setor metalúrgico, falando de nós aqui do chão de fábrica, isso chega a nos impactar ou não? Sim, porque a própria medida provisória desse ano, aquele decreto 10.282, ele já estabelecia como atividades essenciais que foram incluídas nessa portaria, que é a 19.809, ele já incluía as atividades industriais. E toda atividade metalúrgica é industrial. Todas as atividades da nossa categoria são atividades industriais. Então, ele já estava incluído como uma atividade essencial. Mas agora, dentro dessa portaria, ficou bem claro que as atividades de metalurgia estarão lá, fundição, todas elas estão incluídas nessa possibilidade do trabalho indistinto ao domingo, sem qualquer negociação coletiva e, pior, sem qualquer comunicação aos entes governamentais. Ou seja, não precisa nem autorização para fazer esse trabalho ao domingo. Tá. Então, isso é um absurdo. Eu vou fazer ainda mais uma pergunta, porque eu sei que é a dúvida do trabalhador. Ou seja, quando o trabalhador trabalhava aos domingos, ele tinha uma hora extra, né, com um percentual maior, ou seja, apesar de ele não estar com a sua família, mas se ele precisava trabalhar, ele tinha uma compensação. Com essa nova medida provisória, não existe mais isso, doutor? Para ficar bem claro aqui para nós, como é que funciona isso? Não será mais pago hora extra? É um dia normal que se compensa no dia seguinte? Por favor, é isso? É essa proposta que o governo está impondo. Porque desde a lei 605 de 49, era estabelecido que todo trabalho realizado em sábado, em domingos e feriados, deveria ser acrescido, deveria ser pago em dobro. Com esse projeto do governo, com essa portaria e com a medida provisória anterior, não há mais necessidade de fazer isso, apenas uma compensação durante a semana. Então, por exemplo, trabalhou domingo, aí a empresa disse assim, hoje terça não tem muito trabalho, você não precisa vir, fica em casa na terça. Então é assim que vai funcionar. E aí o trabalhador, que força vai ter se a empresa não vai vir conversar com o sindicato? É mais uma forma de isolar o trabalhador do sindicato, afastar ele do seu único protetor que existe hoje. Então é isso mesmo que vai acontecer, Gilson. E o trabalhador não vai ter como dizer não, porque se ele disser não, ele vai estar trocando o não trabalho no domingo pelo emprego. É isso que vai acontecer. Com certeza. Infelizmente é isso. Que absurdo. Mas que bom, doutor. Eu agradeço muito porque você fala de uma forma muito simples, que fica muito fácil para o nosso trabalhador entender aqui, sabe? Bem bacana as suas participações aqui conosco na live SMC. Agradeço e até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço, Júlio. Todos fiquem com Deus e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Boa tarde. Como está você, Cid Cordeiro? Bem. Iniciando a semana aí, né? Com a energia renovada. Amém. Que assim seja. Cid, vamos conversar aqui sobre um tema bem importante, porque nós vivemos hoje um novo normal, né? Eu não sei se dá para chamar assim, mas é assim que estão chamando o novo normal.
O home office é o novo indicador de desigualdade econômica no Brasil? Você vê dessa forma também? Bom, ele retrata, Gilce, as desigualdades do mercado de trabalho que nós tínhamos, reforça, né? Reforça. Então, nós tínhamos aí, né, um mercado de trabalho e a gente media essas desigualdades pela formalidade e informalidade, né? Pela salário médio, né? Era outra forma também de medir desigualdade no mercado de trabalho, pela inserção profissional também, né? Qual a profissão que a pessoa tinha, nível superior, ou primeiro grau incompleto. Enfim, nós tínhamos vários indicadores para medir desigualdade no mercado de trabalho. Com a pandemia e a ampliação do home office, que estava engatinhando até então, né, e estourou aí com a pandemia, certo? Nós temos aí mais um indicador que passa a medir aí a desigualdade no mercado de trabalho. E por que ele passa a medir essa desigualdade? Porque quando a gente vai observar, tá? Primeiro, o home office ele tá impactando mais aonde, né? Nas regiões desenvolvidas, né? Sudeste e Sul, né? Entra ali o Centro-Oeste também, mas enfim, é o Sudeste e Sul que concentra o maior número de home office, né? Daí vai ver o seguinte, por quê? Porque é nessa região que tem mais também formalidade do mercado de trabalho. Segundo, é nessa região que estão aquelas categorias que estão tendo mais adesão ao home office, né? Que é o trabalho intelectual, que é o trabalho ligado a apoio administrativo, a diretores e gerentes, né? Então, isso daí tudo mostra o seguinte, um perfil, né? Revela o perfil que a gente já conhece do mercado de trabalho brasileiro, que ele é desigual, né? Que ele é concentrado em algumas regiões, a melhor qualidade dos empregos, né? E também naquelas funções que têm salário médio maior, tá? Então, o home office, então, ele passa a constituir aí mais um indicador que mostra essa fotografia, mas a gente vai melhorando essa fotografia aí com essas novas tendências que também nós estamos observando, né? Melhorar a visão da fotografia, porque a fotografia ela se revela de fato ruim, Sim. né? Nesse sentido. É, Diga. Cid, então, eu queria fazer mais uma questão aqui com você. Eu estava acompanhando esses dias uma notícia na Band News FM sobre essa questão de home office, que também tem um outro fator que está influindo aí na qualidade do trabalho, que as pessoas, por exemplo, elas têm em casa a banda que pode pagar, né? Nós sabemos que existe uma variação de preços e que, quando ela está na empresa dela, ela estava trabalhando ali dentro de uma internet que é o padrão da empresa. E quando ela vai para casa, ela assume o padrão dela. Eu estava lendo também sobre luminosidade, sobre barulho, né, sobre o tamanho da casa, porque a pessoa faz um trabalho intelectual e está lá na sala dela tranquila. E quando ela vem para casa, muitas vezes tem criança, tem pessoas, sobrinhos agregados, que então também está impactando como a sua renda e a forma como você vive também está impactando o home office, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque é o seguinte, né? Não é só a pessoa que trabalha que está no home office, né? Para usar o espaço da casa e a linha, né? Você tem o filho que está na escola, né? Tem o companheiro ou a companheira que também trabalha, né? Então, o que a gente observa? Em casas que tem cômodo maior, daí você tem a pessoa na cozinha, né? Na sala, no quarto, enfim, todo mundo está se resolvendo, né? Agora, e nessas casas temos também aquelas casas com um número de cômodos muito baixo, daí fica bem complicado, porque se esse trabalho envolve a conversa, né, acaba um atrapalhando o outro, né? Sim. Fica, né?
Fica complicado isso, certo? Então, de fato, é isso aí. Eu acho o seguinte, o home office ele veio para ficar, em parte. Não vai ser nesse tamanho que temos, né? Ele Tá, reduz, mas ele muda o mercado de trabalho, né? Ele muda essa questão aí da relação com o trabalho, né? Ela vai mudar, ela antecipou uma tendência, certo? certo. E agora é evidente que vamos ter que ter adequações, né, a essa nova realidade. Ok. Tanto de você discutir a legislação de proteção ao trabalho, né, do oferecimento que as empresas têm que dar ao trabalhador que está fazendo home office, certo? Então, é aquela tal questão, como muitas vezes ocorre, né? A mudança de hábito provoca a mudança de legislação, né? Sim, E de relações também, né? sim. E, então, a pandemia ela vai trazer muitas consequências de mudanças de fato. E uma dessas daí será no mercado de trabalho, né? Com o home office e as outras Sim. consequências também que nós observamos aí, como compras online, uma série de coisas, né? É, Enfim, é isso aí, a economia, a legislação, o aspecto social, ele vai se construindo, né, a sim. partir E dessas vai, mudanças aí. e vai realmente acabar criando, né, como estão todos falando, o novo normal. E a gente espera que o novo normal traga uma vida digna para os trabalhadores. A gente só não quer que esse novo normal venha tirando direitos, precarizando e tudo mais. Querido Cid, Exato, a gente se encontra exato. amanhã e eu agradeço a sua colaboração aqui conosco. Que tenhamos uma ótima semana. Um grande Perfeito, vamos abraço. lá. Também para Muito você, obrigada. tá? Beijo, tchau. Boa tarde, João. Tudo certo com você? Boa tarde, Gilson. Tudo bem? Tudo. João, eu queria que você falasse para nós como é que você avalia que vai caminhar a questão do auxílio emergencial em relação às nossas autoridades lá em Brasília. É com você. Os grandes jornais, nesse fim de semana, deram conta do papel fundamental dos auxílios emergenciais para a sobrevivência da população brasileira, principalmente da população trabalhadora e informal. Além disso, também deram conta de uma enorme expansão de auxílios emergenciais no âmbito de prefeituras, Tá? sejam das capitais, sejam de grandes cidades. Portanto, o tema da necessidade dos auxílios emergenciais, ele se coloca. E ele se coloca também do ponto de vista da sustentação da economia, porque, obviamente, os auxílios emergenciais são gastos em alimentação, benefícios domésticos, ou seja, compras domésticas, até mesmo compra de cimento e tijolos para pequenas intervenções de construção civil própria, Sim. autônoma. Então, é muito importante a manutenção desses auxílios. Por isso, o movimento sindical e as centrais pretendem verbalizar aos berros, ou seja, com grito, com expressão, a exigência da continuidade dos R$ 600, sensibilizando políticos, não só da oposição, mas de todos os partidos, da necessidade de uma grande campanha nacional de manutenção do auxílio emergencial, pelo menos até dezembro, em R$ 600. Sim. Isso é uma coisa que é possível, porque tem fundamento econômico. Por exemplo, o economista Antônio Lacerda, Antônio Corrêa de Lacerda, ele defende claramente essa tese do peso, da importância dos auxílios emergenciais e até mesmo dos seus efeitos na economia. Sim. Portanto, é de se esperar que todo dirigente sindical, que toda entidade, que todo
sindicato, toda a direção, etc., verbalizem em coro essa exigência. Porque essa exigência verbalizada, gritada, exigida, ela obrigará o próprio presidente da República, na luta que ele está travando lá com o setor rentista do governo, Sim. a se decidir por fazer aquilo que deve ser feito, a partir da nossa exigência. Muito bem, João. Ficamos por aqui e nós continuamos amanhã. Vamos ver as notícias de hoje. Realmente, essa novela do auxílio, eu não sei por que se enrola tanto, né? Como diz você, tem os fiscalistas. Precisa liberar, as pessoas precisam de auxílio para viver, para colocar comida na mesa. Não consigo entender a dificuldade de entenderem que é uma emergência. O nome é auxílio emergencial, não é uma lei que vai se fazer para ficar para o resto da vida, que não é uma Constituição. Eles estão tratando isso como se estivessem reescrevendo uma Constituição. É isso, João. A gente se encontra amanhã. Tomara que as notícias melhorem, né? Que as coisas, que as pessoas não percam foco, que sejam mais objetivos com quem está precisando realmente de auxílio nesse momento. Obrigada, João. Até amanhã. Até amanhã, Gilce. Chegamos ao final de mais uma live SMC. Queremos agradecer aqui hoje a participação da Laísa aqui conosco, que é a nossa tradutora de Libras, que está aqui nos ajudando, nos ajudou, né, durante toda a live. E desejar a vocês um bom final de tarde. Nos encontramos amanhã aqui no mesmo horário. E se você não puder nos acompanhar no horário que a live vai ao ar às 13h30 todos os dias, vocês podem nos acompanhar quando for possível, porque o conteúdo ele fica no YouTube e no Facebook. E vocês vão ver aqui, entrando a animação que o Fernando faz para nós. Maravilhoso. É com você, Fernando. Até amanhã, gente. Fiquem bem.